isso daqui, último tópico aqui para a gente abordar, vê isso daqui, acho que vocês... Auditoria cidadã da dívida. Esse tema aqui é por último que a gente vai abordar. Você já deve, em vários lugares, vai e volta, aparece essa associação sem finalidade lucrativa, propondo auditoria cidadã da dívida pública, argumentando que tem que ser revistos os contratos, que há casos de corrupção. Então, esses gráficos de pizza que são colocados, é impressionante. Juros e amortizações da dívida, 46,30%, enquanto previdência social, saúde, educação, fatias mínimas nesse gráfico de pizza, que é a famosa, o Alex Barreto colocou, a ECD. Tá? A questão é, muitos colocam, olha, a opinião disso daqui, dessa ECD, eles são bem intencionados, mas isso aqui se reverte contra a própria esquerda. Tá? E é uma forma, eu arrisco a dizer, de esconder o próprio capitalismo. Tá? E manter a esquerda ou as linhas progressistas dentro da própria noção de orçamento público, teto fiscal e toda essa coisa, de uma forma bem subliminar. Aceitar o pressuposto dessas discussões. É uma discussão, auditoria cidadã da dívida, dentro dos pressupostos. Tá? Qual é a questão aqui? Claro, olhando para esse gráfico de pizza chocante, quer dizer, está faltando dinheiro para o resto. Os bancos estão lucrando. Agora, a questão que se esconde é o seguinte: em primeiro lugar, não tem contrato nenhum por trás disso. Isso são operações de fluxo automáticas, tá? Do Estado com o mercado financeiro. Isso pode ser chocante. Olha, o que eu vou falar aqui, que é o seguinte: dos diversos saltos mortais que o capitalismo deu, estamos vivendo o último, que é o capitalismo financeiro, a financiarização do capitalismo. É um capitalismo que cresce pelo endividamento. É uma economia negativa. Por incrível que pareça, parece ser paradoxal. Se você tirar aquela fatia amarela ali, vai sobrar dinheiro para o resto. Não vai sobrar. Não vai ter dinheiro para previdência social, não vai ter dinheiro para educação, não vai ter para trabalho, vai sobrar muito pouca coisa. Por quê? Porque virou uma forma... isso é para a própria evolução do capitalismo. O Estado passou a ter uma relação simbiótica com os mercados financeiros, por isso que não há contrato. Não há contratos a serem revistos, tá? Por cláusulas que foram mal interpretadas, não existe isso, são fluxos automáticos que ocorrem. Como assim? A dívida pública se transforma em papéis que são vendidos no mercado financeiro para o próprio Estado conseguir mais dinheiro. Quer dizer, não sei se vocês estão entendendo, o Estado acaba sendo refém do capitalismo. Isso é o capitalismo. E o capitalismo não acaba por auditorias. Isso é uma deseducação para a esquerda. Tá? Por que a China não aconteceu isso? Porque a China, embora a sociedade não seja comunista, o Estado é. E não permitiu essa relação simbiótica do Estado com o endividamento público, essa relação das dívidas públicas com o sistema financeiro. Não sei se vocês estão entendendo, a única forma do Estado conseguir mais receita, ou uma das formas, ou a principal forma atualmente do Estado conseguir receita, paradoxalmente, é se endividando, como os Estados Unidos o fazem. Tá? A maior dívida pública do planeta. Tá? Por isso que talvez aí o Lula, tá? Essa questão da reindustrialização, como evitar isso? Como é que a China fez? A China manteve o capitalismo financeiro sob controle e não fez a dívida pública entrar nessa relação de fluxo automático do sistema financeiro. Então, você tem um Estado poderoso, tá? Com receita, que não precisa
de se endividar para conseguir mais dinheiro, através de venda de papéis dos títulos da dívida. Tá? Por várias maneiras, nos últimos décadas, o Brasil acabou se tornando refém, o Estado brasileiro, do capitalismo financeiro, do mercado financeiro. A única, repito, isso é paradoxal, a única forma entre outras, né, a receita dos impostos, mas a receita dos impostos não será o suficiente para custear, então necessita se endividar. Tá? É claro que esse discurso do limite de teto fiscal, isso é conto de fadas, isso é para esconder essa realidade do capitalismo. Então tem que cortar despesas para não se endividar. Não, o endividamento é a forma de conseguir dinheiro. É paradoxal isso. Daí esse endividamento que nunca vai terminar. Enquanto existir o capitalismo, isso não vai terminar. E o capitalismo não acaba com a auditoria. O capitalismo se acaba sob os escombros do próprio sistema. Tá? Nisso a gente tem que ser bem radical, não pode fazer esse tipo de concessão, isso é uma deseducação à esquerda. Vamos fazer uma auditoria. Cadê os contratos? Não tem contrato. Não tem contrato. Contrato são as tendências históricas da evolução do capitalismo. Tá? Olha, é incrível isso. E muita gente do campo progressista cai nessa falácia, né? E é interessante que a Auditoria Cidadã da Dívida mostra os gráficos. Se você olhar esses gráficos de despesa, e comparar com os países centrais, são muito parecidos. Os países centrais, Europa, Estados Unidos, também conseguem receita se endividando. Os gráficos são muito parecidos com esses aí, que vocês estão vendo aqui agora. Eu quero mostrar gráfico das receitas. Tá? Me mostre os gráficos da receita. Gráfico de pizza de receita. Tá? Então, olha, não se acaba com o capitalismo. Sabe, é aquela coisa. Isso é realismo capitalista. Aquele conceito do Mark Fisher. É mais fácil acabar com o mundo do que com o próprio capitalismo. O capitalismo é considerado como algo... É o realismo. Tá? Jamais vai acabar o capitalismo, porque o capitalismo é a própria natureza, tá? Que tem que ser mantida. Quando se fala em manter a natureza, é manter o capitalismo. Tá? Essa coisa de combate às mudanças climáticas, vamos proteger o meio ambiente, é proteger o capitalismo. Tá? Porque você vai ter carro com bateria tal, e tudo mais, que vai manter o esquema de sociedade de consumo através de fontes supostamente renováveis, que não são fontes renováveis essa. É cobalto, lítio, que explora e mata trabalhadores, principalmente na África. O cobalto. Né? Trabalhadores que morrem soterrados lá em minas de cobalto. Então, não sei se aqui os cinegnósticos estão entendendo esse raciocínio, mas não se acaba com o capitalismo com a auditoria. Por incrível que pareça, é um sistema, e isso passa para a própria sociedade de consumo. Aliás, isso começou com a sociedade de consumo. A sociedade de consumo criou uma economia negativa. Você só consome se endividando. Porque não haveria sociedade de consumo sem crédito. Tá? As pessoas não têm dinheiro para comprar o que é tudo oferecido, mas aí oferece crédito. E aí começa a economia negativa, que começa já no pós-guerra com o crescimento da sociedade de consumo. Tá? Comprar se endividando. Tá? Então, isso até chegar aí os saltos mortais, a globalização acabou criando essa situação, ou acirrou mais a financiarização do capitalismo. Estados, inclusive os centrais, as metrópoles, lá de cima, Europa e Estados Unidos, têm um gráfico de pizza muito semelhante ao do Brasil. Tá? Isso é isso aí, gente. Já estão aqui falando aqui para dar o... Então, assim, ó, para mim, chega 2 horas, estão batendo na porta. É isso aí, gente, é isso aí. É a coisa aqui.